Você já se sentiu ignorado, como se o universo já tivesse decretado que sua jornada amorosa nunca teria início. O sol de outubro tingia de ouro as ruas poeirentas de Vale Vermelho, quando Marcos desmontou de seu cavalo preto na frente da hospedaria mais famosa da localidade. Seus botas batiam no chão de madeira da varanda com o peso de quem carregava anos de solidão nas costas. Aos 38 anos, aquele vaqueiro havia percorrido mais de 1000 milhas buscando algo que nem ele mesmo sabia definir. A porta se abriu e ela surgiu. Bruna tinha 58 anos e cada ruga em seu rosto narrava uma história de resiliência. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seus olhos castanhos carregavam a sabedoria de quem enfrentará tempestades e sobrevivera. Viúva há 10 anos, ela transformará sua dor em propósito, administrando a hospedaria com uma eficiência que impressionava até os homens mais duros daquele sertão. Quando seus olhares se cruzaram, algo aconteceu. Reconhecimento silencioso, como se duas almas desorientadas tivessem finalmente encontrado seu caminho de volta para casa. Marcos sentiu seu coração acelerar de uma forma que não sentia há décadas. Não era apenas atração física, era algo muito mais profundo. Era como se estivesse olhando para a mulher que buscará a vida inteira sem saber. Bruna, por sua vez, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Fazia tanto tempo que um homem não a olhava daquela maneira, não com piedade ou com descaso, mas com admiração genuína. Ainda assim, rapidamente baixou os olhos, lembrando-se dos comentários cruéis que as outras mulheres da cidade murmuravam pelas costas sobre mulheres da sua idade, que ainda se achavam desejáveis. Nos dias seguintes, Marcos encontrava pretextos para passar pela hospedaria. Precisava comprar mantimentos na loja ao lado. Queria saber sobre trabalho nas fazendas próximas, qualquer motivo que lhe permitisse ver aqueles olhos castanhos por mais alguns segundos. Bruna notava sua presença, mas se protegia atrás de uma cordialidade profissional. Ela havia aprendido, através da dor e do desprezo, que mulheres como ela não eram vistas como objeto de desejo romântico. Eram mães, avós zeladoras, nunca mulheres desejadas. A comunidade de Vale Vermelho logo começou a fofocar o que aquele vaqueiro bonito queria com a velha Bruna. Alhos riam, outros se indignavam. Como ela ousava acreditar que ainda podia atrair um homem 20 anos mais novo, mas Marcos não se importava com sussurros. A cada conversa, descobria uma mulher extraordinária. Bruna não apenas administrava a hospedaria com maestria, ela lia livros, tinha opiniões firmes sobre política, cuidava dos órfãos da cidade e ainda encontrava tempo para bordar as mais belas toalhas que ele já havia visto. Uma noite, sob a luz dourada do lampião da varanda, Marcos finalmente reuniu coragem. Não para declarar seu amor, ainda era cedo, mas para mostrar que ela era vista, realmente vista. E foi quando Bruna pronunciou as palavras que ecoariam em seu coração. Ela estava velha demais para esse tipo de atenção, velha demais para sonhar com romance, velha demais para o amor. Mas Marcos apenas sorriu com uma ternura que fez os olhos dela se encherem de lágrimas não derramadas e sussurrou algo que mudaria tudo entre eles. Quando Bruna disse que estava velha demais para o amor, Marcos não respondeu imediatamente. Ele simplesmente a observou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe do seu rosto à luz do lampião. Então, com uma voz rouca de emoção, ele pronunciou as palavras que ela levaria para sempre no coração. Bruna, eu esperei minha vida inteira por você. Não sabia que estava esperando, mas agora entendo por que nunca consegui me estabelecer em lugar nenhum. Meu coração sabia que você estava em algum lugar deste mundo e ele não me deixava descansar até encontrá-la. Ela sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Ninguém nunca havia falado com ela dessa forma, nem mesmo seu falecido marido, que fora um homem bom, mas prático demais para romantismos. Nos dias seguintes, Marcos começou a frequentar a igreja aos domingos, não por religião, mas porque sabia que ela estaria lá. Durante os sermões, ele a observava discretamente, notando como ela cantava os hinos com uma voz suave que o fazia esquecer do mundo ao redor. Helena, a parteira mais respeitada da cidade e única amiga próxima de Bruna, notou a mudança. Aos 65 anos, ela havia visto muitos corações se partirem e se curarem. Uma tarde, enquanto tomavam chá na cozinha da hospedaria, ela confrontou a amiga. Helena observava como Bruna desviava o olhar sempre que Marcos passava pela janela, como suas mãos tremiam ligeiramente ao servi-lo no jantar.
como ela havia voltado a arrumar os cabelos com mais cuidado. A velha parteira conhecia os sussurros maldosos da cidade. Conhecia também a dor que Bruna carregava desde que perderá o marido. Não apenas pela perda, mas pela forma como a sociedade a havia empurrado para a invisibilidade romântica no exato momento em que ela mais precisava se sentir viva. Foi Helena quem primeiro plantou a semente da coragem no coração de Bruna. Com a sabedoria de quem havia assistido inúmeros nascimentos e mortes, ela lembrou à amiga que a vida era curta demais para desperdiçar o amor por medo do que os outros diriam. Enquanto isso, Marcos enfrentava seus próprios demônios. O reverendo Gabriel, um homem jovem e progressivo para os padrões da época, havia se tornado seu confidente improvável. Durante suas caminhadas pelas colinas que cercavam a cidade, Marcos compartilhava suas inseguranças sobre a diferença de idade e os julgamentos sociais. O reverendo, que havia visto muitos relacionamentos verdadeiros serem destruídos por convenções sociais vazias, encorajava Marcos a seguir seu coração. Ele sabia que o amor genuíno era raro demais para ser desperdiçado por preconceitos. Uma noite, Marcos tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não podia mais viver na incerteza, vendo a mulher que amava se esconder atrás de inseguranças que a sociedade havia implantado em seu coração. Na manhã seguinte, ele apareceu na hospedaria com algo que ninguém em Vale Vermelho esperava ver. Marcos chegou à hospedaria, carregando um buquê de flores silvestres que havia colhido nas colinas ao amanhecer. Não eram rosas caras da floricultura, eram margaridas, violetas e girassóis pequenos que cresciam livres pela serra, mas que ele havia arranjado com cuidado de quem prepara um tesouro. Bruna estava varrendo a varanda quando o viu se aproximar. Seus olhos se arregalaram ao ver as flores e instintivamente ela olhou ao redor, verificando se alguém estava vendo. Era ainda cedo, mas em Vale Vermelho as notícias viajavam mais rápido que o vento. Marcos não disse uma palavra, apenas estendeu o buquê e ficou ali esperando. Bruna olhou para as flores, depois para ele, depois novamente para as flores. Suas mãos tremiam quando finalmente as aceitou. Naquele momento, ela tomou uma decisão que ecoaria por toda a cidade. Em vez de esconder as flores dentro de casa, ela as colocou em um vaso na janela da frente, onde todos pudessem ver. A reação foi imediata. Antes mesmo do meio-dia, metade da cidade já sabia que o vaqueiro havia dado flores para a velha Bruna. Os comentários variavam entre o escândalo e a zombaria. Algumas mulheres sussurravam que ela estava fazendo o papel de ridícula. Alguns homens riam, dizendo que Marcos devia estar desesperado. Mas algo inesperado aconteceu. O Sr. Carlos, o ferreiro viúvo de 62 anos, observou toda a comoção de sua oficina. Ele havia sido secretamente apaixonado por Bruna há anos, mas nunca teve coragem de se aproximar, convencido de que ela não se interessaria por um homem simples como ele. Ver a coragem de Marcos o fez refletir sobre suas próprias oportunidades perdidas. Naquela tarde, Carlos procurou Marcos. Os dois homens conversaram por horas na oficina e uma amizade improvável nasceu. Carlos não era rival. Ele reconhecia que havia perdido sua chance por covardia e agora admirava a bravura do vaqueiro. Enquanto isso, na casa da senhora Beatriz Westfield, a mulher mais influente e conservadora da cidade, uma conspiração começava a se formar. Beatriz, aos 45 anos, comandava o círculo social feminino com punho de ferro e via o comportamento de Bruna como uma ameaça à ordem natural das coisas. Se uma mulher de 58 anos pudesse atrair um homem mais jovem, isso significava que as regras que ela havia usado para julgar e controlar outras mulheres eram falsas. E Beatriz não poderia permitir isso. Ela começou a espalhar rumores mais venenosos. Bruna estava enfeitiçando o pobre vaqueiro. Provavelmente estava desesperada por dinheiro. Era indecente uma mulher da idade dela se comportar como uma jovenzinha. Mas Beatriz subestimou o poder de Helena, a parteira. Helena conhecia os segredos de todas as famílias da cidade, incluindo os de Beatriz. E quando as fofocas se tornaram cruéis demais, Helena decidiu que era hora de agir. Durante uma reunião da igreja, Helena se levantou e fez um discurso que silenciou a congregação inteira. Ela falou sobre o amor em todas as suas formas, sobre como havia visto casais de todas as idades encontrarem felicidade e sobre como o julgamento dos outros era um pecado maior que qualquer diferença de idade.
Sua voz ecoou pela igreja quando ela disse que Bruna era uma das mulheres mais íntegras que conhecera e que qualquer homem seria abençoado por ter seu amor. Independente da idade de ambos, o discurso de Helena dividiu a cidade de forma definitiva. De um lado, ficaram aqueles que apoiavam o amor verdadeiro, do outro aqueles que se agarravam às convenções sociais rígidas. E no meio dessa tempestade, Marcos e Bruna tiveram que decidir se eram corajosos o suficiente para lutar por seu amor. O discurso de Helena na igreja havia criado uma linha divisória invisível que cortava Vale Vermelho ao meio. As famílias se encontravam divididas à mesa do jantar. Amigos de longa data evitavam se cumprimentar na rua e o nome de Bruna estava na boca de todos. Beatriz Westfield não ficou parada após a humilhação pública. Ela usou sua influência para pressionar os comerciantes da cidade a boicotarem a hospedaria de Bruna. Sua estratégia era cruel, mas eficaz. Se conseguisse arruinar financeiramente Bruna, provaria que mulheres fora da idade, que sonhavam com romance, só encontravam desgraça. Durante uma semana, a hospedaria ficou vazia. Os viajantes foram direcionados para outros estabelecimentos, as encomendas de comida foram canceladas e até mesmo o fornecedor de mantimentos começou a atrasar as entregas. Bruna assistiu seus anos de trabalho duro, ameaçados, por causa de um buquê de flores. Sentada em sua cozinha vazia, ela começou a duvidar de suas escolhas. Talvez estivesse mesmo velha demais para o amor. Talvez Marcos merecesse alguém que não trouxesse tantos problemas para sua vida. Marcos percebeu o sofrimento dela imediatamente. Ele havia visto aquele olhar antes nos olhos de cavalos que haviam sido maltratados tanto que perdiam a vontade de confiar. A dor em seu peito era física. Foi então que Carlos, o ferreiro, tomou uma atitude que ninguém esperava. Ele fechou sua oficina por um dia inteiro e percorreu todas as fazendas da região, falando com os proprietários sobre a situação. Carlos era respeitado por sua honestidade e trabalho árduo, e suas palavras tinham peso. Ele contou aos fazendeiros sobre a vez que Bruna havia cuidado da filha doente de um deles quando a mãe da criança havia morrido no parto. Lembrou-os de como ela sempre oferecia refeições gratuitas para trabalhadores que passavam fome. Falou sobre sua integridade, sua bondade, sua força. O resultado foi surpreendente. Os fazendeiros, homens práticos que valorizavam o caráter acima das convenções sociais, começaram a direcionar seus funcionários e visitantes para a hospedaria de Bruna. Eles próprios começaram a frequentar suas refeições, desafiando abertamente o boicote de Beatriz. Simultaneamente, o reverendo Gabriel usou seu sermão de domingo para falar sobre compaixão e aceitação. Sem mencionar nomes, ele criticou duramente aqueles que usavam a fé para julgar e machucar outros. Sua mensagem foi clara. O amor era uma bênção de Deus, independente da idade daqueles que o encontravam. A maré começou a virar. Helena, encorajada pelo apoio crescente, organizou algo revolucionário para a época, um encontro de mulheres sábias, todas acima dos 50 anos, para discutir seus direitos à felicidade e ao amor. O encontro aconteceu na própria hospedaria de Bruna, desafiando diretamente Beatriz e suas seguidoras. Durante essa reunião, histórias poderosas foram compartilhadas. Mulheres que haviam sido forçadas a se esconder após perder o marido, que haviam aceitado a invisibilidade imposta pela sociedade, que haviam enterrado seus sonhos junto com seus companheiros. Pela primeira vez, elas se deram conta de que não era natural nem necessário desaparecer romanticamente após certa idade. Marcos, observando de longe toda essa movimentação, sentiu seu coração se encher de orgulho. Bruna não estava apenas lutando por seu próprio direito ao amor. Ela havia se tornado involuntariamente um símbolo de esperança para muitas outras mulheres. Mas Beatriz não desistiria facilmente. Ela ainda tinha uma carta na manga e estava pronta para jogá-la. Beatriz Westfield havia guardado sua arma mais poderosa para o momento certo e esse momento havia chegado. Durante suas investigações obsessivas sobre Bruna, ela havia descoberto algo do passado da viúva, algo que poderia destruir sua reputação para sempre. 25 anos atrás, antes de se casar, Bruna havia tido um noivado que terminara em escândalo. Seu primeiro noivo, um jovem advogado de família rica, havia rompido o compromisso publicamente após descobrir que ela era filha ilegítima de uma criada com o patrão. Na época, isso havia sido suficiente para arruinar suas perspectivas de casamento na alta sociedade. Beatriz espalhava os detalhes com veneno,
sugerindo que Bruna sempre havia sido inadequada para relacionamentos respeitáveis e que sua situação atual apenas provava que algumas pessoas nunca mudavam. A revelação atingiu Bruna como um soco no estômago. Ela havia passado décadas construindo uma reputação de respeitabilidade e agora via tudo desmoronar. As velhas feridas da rejeição e da humilhação se abriram como se tivessem acontecido ontem. Marcos encontrou Bruna sentada em sua cozinha, chorando silenciosamente sobre uma xícara de chá frio. Ele nunca a havia visto tão pequena, tão quebrada. Sem dizer uma palavra, ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela e simplesmente ficou ali, oferecendo sua presença como conforto. Quando ela finalmente conseguiu falar, contou-lhe toda a história sobre sua origem humilde, sobre como havia sido rejeitada pela boa sociedade, sobre como havia encontrado um homem simples que a amara independente de seu passado, mas que morrera muito cedo, deixando-a sozinha novamente. Marcos ouviu cada palavra sem julgamento. Quando ela terminou, ele pegou suas mãos nas suas e disse algo que ela nunca esqueceria, que seu passado não definia quem ela era hoje, que ele a amava, não apesar de sua história, mas incluindo toda ela, cada dor, cada cicatriz, cada momento de força que a havia moldado na mulher extraordinária que ela era. Mas as palavras de Marcos, por mais sinceras que fossem, não podiam protegê-la da tempestade social que se aproximava. Beatriz havia tocado em uma ferida profunda e Bruna se via novamente, enfrentando o mesmo tipo de julgamento que havia sofrido na juventude. Foi então que Helena tomou uma decisão radical. Ela convocou uma reunião pública na igreja e fez algo que chocou até mesmo seus apoiadores. Ela expôs publicamente os segredos de Beatriz Westfield. Revelou que Beatriz havia se casado grávida e escondido esse fato por anos, que seu próprio marido havia tido casos extraconjugais que ela fingira não ver, que sua família havia feito fortunas através de negócios questionáveis com terras indígenas. Helena não fez isso por vingança, mas para provar um ponto. Todos tinham passados imperfeitos, todos tinham segredos e ninguém tinha o direito de usar as feridas dos outros como armas. O discurso de Helena teve um efeito devastador sobre Beatriz, mas também dividiu ainda mais a cidade. Algumas pessoas ficaram chocadas com as revelações. Outras acharam que Helena havia ido longe demais. Carlos, observando o caos, decidiu que era hora de os homens da cidade tomarem uma posição. Ele organizou uma reunião com os fazendeiros, comerciantes e trabalhadores locais. Homens práticos que não se importavam com fofocas, mas sim com caráter. O resultado foi uma demonstração pública de apoio a Bruna que ninguém esperava. Os homens da cidade fizeram fila na frente da hospedaria, cada um pedindo para fazer uma refeição ali, mostrando que respeitavam Bruna, independente de qualquer escândalo do passado. Mas a verdadeira surpresa veio de onde ninguém esperava, do próprio passado de Marcos. Marcos havia mantido segredo sobre seu próprio passado e a pressão dos últimos eventos o forçou a confrontar verdades que havia tentado enterrar. Vendo Bruna sofrer com as revelações sobre sua origem, ele percebeu que não podia continuar escondendo quem realmente era. Uma noite, sob o céu estrelado do Texas, Marcos revelou a Bruna que não era apenas um vaqueiro errante. Ele havia sido criado em uma família rica do leste, filho de um banqueiro próspero que havia planejado sua vida inteira. Marcos era formado em direito e havia trabalhado no escritório da família por 5 anos antes de descobrir que sua vida privilegiada estava construída sobre a exploração de famílias pobres e imigrantes. A descoberta de que sua família lucrava com a miséria alheia havia destruído Marcos. Ele abandonou tudo, fortuna, posição social, até mesmo seu sobrenome verdadeiro, e passou os últimos 10 anos vagando pelo oeste, tentando encontrar um propósito que fizesse sentido com seus valores. Bruna ouviu cada palavra com crescente espanto. O homem que ela pensava ser um vaqueiro, simples, na verdade, havia sacrificado uma vida de luxo por princípios morais. Ela começou a entender por que ele a havia escolhido. Eles eram 2 almas que haviam sido rejeitadas pela boa sociedade e haviam encontrado valor em coisas mais profundas. A revelação criou uma conexão ainda mais forte entre eles, mas também trouxe uma complicação inesperada. A família de Marcos havia contratado investigadores particulares para encontrá-lo e eles finalmente haviam chegado a Vale Vermelho. James Morrison, irmão mais novo de Marcos, chegou à cidade em uma carruagem elegante, vestindo roupas caras e trazendo uma proposta. O pai estava morrendo e queria fazer as pazes com o filho pródigo. Havia mudado os negócios da família, agora focados em investimentos éticos, e queria que Marcos voltasse para assumir a empresa.
A proposta incluía uma herança substancial e posição social que permitiria a Marcus se casar adequadamente com uma mulher de sua classe. James deixou claro que se Marcus voltasse, seria esperado que abandonasse seus caprichos românticos com mulheres inadequadas. Bruna ouviu tudo isso através da janela da hospedaria, onde havia ficado escondida durante a conversa dos dois irmãos na varanda. Cada palavra era como uma punhalada em seu coração. Marcus tinha uma vida inteira esperando por ele, uma vida sem lugar para ela. Naquela noite, Bruna tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela procurou Marcus e disse que ele deveria aceitar a proposta de sua família, que ela havia sido egoísta tentando segurá-lo em Vale Vermelho, que ele merecia a vida que havia nascido para viver. Marcus ficou chocado com a sugestão. Ele havia passado uma década inteira rejeitando aquela vida porque ela era vazia de significado. Agora, finalmente havia encontrado algo, alguém que dava propósito a cada dia. E Bruna estava pedindo para ele desistir. A discussão que se seguiu foi intensa e dolorosa. Bruna insistia que estava sendo realista, que uma mulher de sua idade e origem nunca seria aceita na sociedade dele, que ela só o atrapalharia. Marcus argumentava que sua família e sociedade podiam ir para o inferno, que ele havia escolhido uma vida de honestidade e não voltaria atrás. Helena, ouvindo a discussão da cozinha, decidiu intervir. Com a sabedoria de alguém que havia visto muitos amores serem destruídos por mal-entendidos. Ela forçou os dois a se sentarem e realmente conversarem sobre seus medos. Foi durante essa conversa que a verdade finalmente emergiu. Bruna não estava tentando libertar Marcus. Ela estava se protegendo da dor inevitável de perdê-lo. E Marcus não estava apenas rejeitando sua herança. Ele estava com medo de que se voltasse perdesse a coragem de escolher o amor sobre a conveniência. Carlos, que havia se tornado um confidente de ambos, sugeriu algo revolucionário, que eles enfrentassem a situação juntos como parceiros, em vez de cada um tomar decisões pelo outro. Mas antes que pudessem colocar o plano em prática, Beatriz Westfield fez sua jogada final. Beatriz havia percebido que estava perdendo terreno na guerra social que havia iniciado. O apoio a Bruna crescia a cada dia e as revelações sobre seu próprio passado haviam manchado sua reputação. Desesperada, ela decidiu usar a chegada de James Morrison como sua salvação. Beatriz procurou o irmão de Marcus com uma proposta venenosa. O ajudaria a convencer Marcus a voltar para o leste e, em troca, James usaria sua influência para garantir que Bruna fosse expulsa de Vale Vermelho. Ela sugeriu que a família Morrison poderia comprar a hospedaria por um preço irrisório, forçando Bruna a partir. James, que havia chegado à cidade com preconceitos sobre o envolvimento inadequado de seu irmão, inicialmente considerou a proposta. Mas algo mudou quando ele realmente conheceu Bruna. Durante um jantar na hospedaria, o único estabelecimento decente da cidade, James observou como Bruna tratava cada cliente com dignidade, como conhecia as histórias pessoais de cada um, como sua presença trazia conforto genuíno àqueles que estavam longe de casa. Ele também notou como ela cuidava de Marcus, não com possessividade, mas com o amor que o libertava para ser sua melhor versão. Mais importante ainda, James viu como seu irmão havia mudado. O Marcus que ele conhecera no leste era amargo, perdido, sem direção. O homem que ele encontrou em Vale Vermelho tinha paz nos olhos, propósito nos gestos e uma felicidade genuína que James nunca havia visto antes. Naquela noite, James procurou Beatriz para rejeitar sua proposta, mas Beatriz havia interpretado mal seu silêncio e já havia iniciado sua jogada final. Ela havia espalhado rumores de que Marcus era, na verdade, um criminoso fugitivo, usando sua mudança de identidade como prova. Os rumores se espalharam como fogo na serra seca. Alguns dos apoiadores de Bruna começaram a duvidar. Se Marcus estava mentindo sobre sua identidade, sobre o que mais estaria mentindo? E se Bruna realmente estivesse sendo enganada por um homem perigoso? Marcus percebeu que chegará o momento da verdade total. Ele convocou uma reunião pública na igreja e na frente de toda a cidade revelou sua verdadeira identidade, sua origem privilegiada e os motivos pelos quais havia deixado sua vida anterior. Ele contou sobre as famílias despejadas pelos negócios de seu pai, sobre como havia tentado mudar as coisas de dentro e falhado, sobre como havia escolhido o exílio em vez da complacência com a injustiça. Mostrou cartas que havia guardado, documentos que provavam sua versão da história.
Mas a revelação mais poderosa veio quando ele olhou diretamente para Bruna e disse à cidade inteira que ela havia lhe ensinado que amor verdadeiro não era sobre perfeição ou conveniência social, mas sobre encontrar alguém que o fazia querer ser um homem melhor a cada dia. O discurso de Marcos silenciou até mesmo Beatriz. A honestidade brutal de suas palavras, a vulnerabilidade que ele mostrou e, principalmente, o amor óbvio e respeitoso que sentia por Bruna, tocaram corações que os meses de fofoca não haviam conseguido endurecer completamente. James se levantou e confirmou cada palavra do irmão. Mais que isso, ele revelou que havia vindo para Vale Vermelho com a intenção de levar Marcos embora, mas que agora entendia que seria um crime separar um amor tão verdadeiro. Helena, emocionada, iniciou um aplauso que foi seguido por Carlos, depois pelos fazendeiros, depois por mulheres do grupo de mulheres sábias, até que toda a igreja, exceto Beatriz e seus poucos seguidores restantes, estava aplaudindo. Mas a maior surpresa estava ainda por vir. 3 meses depois, Vale Vermelho se preparava para o evento mais esperado e comentado da década. O casamento de Marcos e Bruna. A cerimônia seria realizada na igreja, mas os preparativos haviam tomado conta da cidade inteira. James Morrison havia decidido ficar na cidade temporariamente para conhecer melhor a mulher que havia salvado seu irmão. Durante esse período, ele e Carlos desenvolveram uma amizade improvável que floresceu quando James decidiu investir na expansão da oficina do ferreiro, criando empregos para a comunidade local. Helena havia se tornado a organizadora não oficial do casamento, coordenando um exército de mulheres que bordavam, cozinhavam e decoravam com entusiasmo que contagiava até os mais céticos. O evento havia se tornado um símbolo de vitória para todas as mulheres que haviam sido consideradas invisíveis romanticamente. Beatriz Westfield, derrotada e humilhada, havia deixado o Vale Vermelho com sua família, mas não antes de uma última conversa surpreendente com Bruna. Em um momento de vulnerabilidade, Beatriz admitiu que sua crueldade havia nascido do medo. Medo de que se mulheres como Bruna pudessem encontrar amor e felicidade após os 50, então ela própria havia desperdiçado anos de sua vida, se conformando com um casamento infeliz. Bruna, com a generosidade que a caracterizava, ofereceu perdão e até mesmo conselhos sobre como Beatriz poderia reconstruir sua vida. Aquela conversa testemunhada por Helena se tornou lendária na cidade, como exemplo de como a dignidade poderia triunfar sobre a amargura. O dia do casamento amanheceu dourado, como apenas os outonos do Texas sabem ser. Bruna, aos 58 anos, estava radiante em um vestido simples, mas elegante, que as mulheres da cidade haviam costurado juntas. Cada ponto uma bênção, cada detalhe uma oração de felicidade. Marcos, aos 38 anos, havia escolhido usar suas melhores roupas de vaqueiro em vez de um terno formal, uma decisão que representava sua escolha consciente de abraçar a vida autêntica que havia construído. O reverendo Gabriel conduziu a cerimônia com palavras que ecoariam por gerações. Ele falou sobre como o amor verdadeiro não conhecia barreiras de idade, classe social ou origem, sobre como duas pessoas corajosas, o suficiente para desafiar as convenções sociais, podiam inspirar uma comunidade inteira a questionar suas próprias limitações. Mas o momento mais emocionante veio quando Marcos e Bruna trocaram votos que haviam escrito um para o outro. Marcos prometeu que continuaria escolhendo ela todos os dias, independentemente do que o futuro trouxesse. Bruna prometeu que nunca mais se esconderia atrás do medo ou das expectativas dos outros, que abraçaria plenamente o amor que eles haviam construído. Quando o reverendo os declarou marido e mulher, a igreja explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Mas o verdadeiro milagre estava nas faces da congregação. Mulheres de todas as idades sorriram com esperança renovada. Homens refletiram sobre suas próprias oportunidades de coragem. E toda a comunidade testemunhou o poder transformador do amor autêntico. A festa que se seguiu durou até o amanhecer, com música, dança e histórias que se tornariam parte do folclore local. Carlos fez um brinde emocionado sobre coragem e segundas chances. Helena contou histórias hilárias sobre como havia conspirando para juntar o casal desde o primeiro dia. James revelou que havia decidido abrir uma filial dos negócios da família em Vale Vermelho, trazendo prosperidade econômica para a cidade. Mas talvez o momento mais simbólico tenha acontecido quando várias mulheres mais velhas da cidade se aproximaram de Bruna para agradecer. Ela havia provado que seus sonhos românticos não haviam expirado com a juventude, que ainda havia tempo para amor, paixão e recomeços. Anos depois, quando contadores de histórias passavam por Vale Vermelho,
Eles sempre ouviam a lenda do vaqueiro que esperou a vida inteira por uma mulher que pensava estar velha demais para o amor. Eles contavam sobre como aquele amor havia transformado não apenas duas vidas, mas uma comunidade inteira. Marcos e Bruna viveram juntos por mais 23 anos felizes, provando que o amor verdadeiro não tem prazo de validade. Eles se tornaram os guardiões não oficiais dos corações solitários de Vale Vermelho, sempre prontos a lembrar a qualquer um que questionasse suas possibilidades românticas, que nunca é tarde demais para encontrar sua alma gêmea. E assim, a história que começou com uma mulher convencida de que estava velha demais para o amor se tornou a prova viva de que os melhores capítulos de nossas vidas podem estar sempre à nossa frente, esperando apenas nossa coragem para virá-los. Se você gostou desta história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes.